Minha própria filha vendeu minha casa enquanto eu estava internada, disse que eu não voltaria mais. Mas ela não sabia que eu tinha documentos que provavam que ela não era minha única herdeira. E quando descobri a verdade sobre minha família, tudo mudou. Vocês querem saber o que aconteceu quando ela descobriu que a velhinha que ela achava indefesa tinha mais recursos do que ela jamais imaginou? Boa noite, meus queridos. Sirvam uma xícara de chá bem quentinho e se acomodem, porque hoje vou contar uma história que mexeu com tudo que eu acreditava sobre família, sangue e verdade. Preparem o coração, porque essa história vai mostrar para vocês como às vezes as pessoas que mais amamos podem nos surpreender de formas que jamais esperávamos, e como uma mulher de 82 anos pode ensinar lições que vão ecoar por gerações. Meu nome é Mercedes Alves, tenho 82 anos e durante toda a minha vida achei que só tinha uma filha. Mas às vezes o destino guarda surpresas que nem a gente nem o tempo conseguem explicar. Hoje vocês vão descobrir comigo uma história de segredos familiares, heranças escondidas e como o amor verdadeiro pode tanto construir quanto destruir uma família. Nasci em 1942 numa cidadezinha do interior de São Paulo, onde o cheiro de café misturava com o perfume das jabuticabeiras no quintal. Meu pai, seu João, era ferroviário, e minha mãe, Dona Antônia, costurava para fora. Éramos gente simples, mas honesta. A casa onde cresci tinha paredes de tijolo aparente e um quintal imenso onde minha mãe plantava de tudo, desde temperos para a cozinha até flores coloridas que perfumavam todo o ambiente. Lembro como se fosse ontem das tardes quando ajudava minha mãe a estender roupa no varal, enquanto ela me contava histórias da família e me ensinava que mulher honesta vale mais que dinheiro no banco. Essas palavras dela ficaram gravadas no meu coração e me acompanharam por toda a vida. Quando tinha 20 anos, me apaixonei perdidamente por Osvaldo, um rapaz bonito que trabalhava na estação de trem. Era um homem alto, olhos claros como água de rio, e tinha um jeito gentil de falar que fazia meu coração disparar toda vez que ele aparecia na nossa rua. Osvaldo era trabalhador, honesto, daqueles homens que acordavam antes do sol e voltavam para casa com as mãos calejadas, mas sempre com um sorriso no rosto e uma palavra carinhosa. Casamos em 1963, numa cerimônia simples na igreja da matriz, com meu vestido emprestado da vizinha e as alianças compradas à prestação. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos amor de sobra e sonhos grandes. Sonhávamos em ter uma família numerosa, cheia de risos e travessuras, uma mesa sempre farta e uma casa cheia de amor. Osvaldo era um homem bom, trabalhador, desses que acordava antes do sol e voltava para casa com as mãos calejadas, mas sempre com um sorriso para mim. Tentamos ter filhos por anos, enfrentamos a tristeza de várias tentativas frustradas, até que em 1968, aos 26 anos, descobri que finalmente estava esperando um bebê. A alegria foi tanta que Osvaldo saiu contando para a vizinhança inteira, e eu passava os dias fazendo crochê e sonhando com o rostinho que logo conheceria. Cristina nasceu pequenina, mas forte. Era minha menina dos olhos, meu tudo. Desde pequenininha ela tinha uma personalidade forte, era esperta, aprendia tudo rapidinho. Criei ela com muito amor, muito sacrifício, ensinando os valores que aprendi com minha mãe: respeito aos mais velhos, honestidade e a importância da família. Osvaldo faleceu quando ela tinha apenas 15 anos, infarto fulminante, desses que não dão tempo de despedida. Lembro do dia como se fosse ontem. Ele estava no quintal consertando o portão quando de repente caiu. Corri, gritei por socorro, mas quando a ambulância chegou, já era tarde. Ficamos só nós duas no mundo, e eu juro que fiz de tudo para que ela nunca sentisse falta de nada. Depois que Osvaldo partiu, a vida ficou mais difícil, mas eu estava determinada a dar o melhor para minha filha. Trabalhei como doméstica, lavadeira, vendedora de doce na porta da escola. Qualquer trabalho honesto que aparecesse, eu aceitava. Às vezes chegava em casa com os pés inchados e as costas doendo, mas ver Cristina estudando na mesa da cozinha me dava forças para continuar. Cristina se formou em contabilidade, e eu me orgulhava tanto dela. Lembro do dia da formatura, eu na primeira fila, chorando de emoção ao ver minha menina recebendo o diploma. Todo o sacrifício havia valido a pena. Ela casou com um rapaz bom, o Roberto, e me deu 2 netos lindos, o Felipe e a Ana Carolina. Pensei que minha vida estava completa, tinha uma filha formada, um genro respeitoso e netos para alegrar meus dias. No começo, nossa relação era boa. Cristina vinha me visitar regularmente, trazia os netos para passar o fim de semana comigo, fazíamos almoços de domingo juntas.
Eu ensinava receitas para ela, contava histórias dos tempos antigos para os netos, ajudava com o que podia. Mas depois que ela começou a trabalhar numa empresa grande, as coisas mudaram gradualmente. As visitas ficaram mais raras, as conversas mais curtas. Cristina sempre parecia com pressa, sempre tinha algum compromisso importante. Quando eu ligava, ela atendia com aquele tom de quem está ocupada e não tem tempo para conversar. Os netos vinham menos, e quando vinham, ficavam grudados no celular em vez de brincar comigo no quintal como antes. Quando completei 75 anos, comecei a ter problemas de saúde. Pressão alta, diabetes, dores nas articulações, aquelas coisas que chegam com a idade e a gente tem que aprender a conviver. Cristina insistiu para eu ir morar com ela, mas eu recusava. Minha casinha pode ser simples, mas era onde eu tinha minhas memórias, meu jardim, minha independência. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha. E se acontecer alguma coisa, ela dizia, mas eu percebia que era mais preocupação prática do que carinho genuíno. Eu teimava. Aquela casa era tudo que eu tinha de mais precioso. Osvaldo e eu construímos ela com tanto amor, cada cômodo tinha uma história, cada canto guardava uma lembrança. Era onde eu me sentia segura, onde podia tomar meu chá da tarde na varanda vendo o jardim que eu mesma plantei. Mas o destino tinha outros planos para mim. Em março deste ano, tive uma queda feia no banheiro. Estava saindo do banho quando escorreguei, quebrei o fêmur e bati a cabeça. A dor foi terrível, e eu fiquei caída ali, sem conseguir me mover, gritando por socorro. A vizinha, Dona Maria, que tem a chave da minha casa para emergências, me encontrou horas depois e chamou a ambulância. Fiquei 2 meses internada, cirurgia, fisioterapia, complicações. Foram dias difíceis com dor, confusão por causa dos remédios, saudade de casa. Cristina aparecia no hospital de vez em quando, mas sempre apressada, sempre com aquele ar de quem tem coisas mais importantes para fazer. Mãe, a senhora vai ficar boa, mas não pode mais morar sozinha. Já conversei com o Roberto, vamos arrumar um cantinho para a senhora lá em casa. Eu não queria, mas estava fraca, confusa com os medicamentos e a situação toda. Acabei concordando temporariamente, pensando que assim que me recuperasse, voltaria para minha casa. Assinei alguns papéis que ela trouxe, sem ler direito porque estava com a vista embaçada pelos remédios. Mas quando saí do hospital, recebi a notícia que mudou minha vida para sempre e me mostrou o verdadeiro caráter da minha própria filha. Mãe, eu vendi a casa, Cristina disse, sem nem me olhar nos olhos, enquanto me levava para a casa dela. A senhora não tem mais condições de morar sozinha. E a gente precisa do dinheiro para cuidar da senhora direito. Senti o mundo desabar. Meu coração parou por um segundo. Depois disparou. Como assim, Cristina? Aquela casa é minha. Você não tinha direito. Mãe, a senhora me deu procuração quando estava internada. Está esquecida, e o médico disse que a senhora pode ter problemas de memória. Foi melhor assim? A casa estava muito velha mesmo. Eu não lembrava de ter dado procuração para vender minha casa. Lembrava de assinar papéis para ela me representar em algumas questões médicas, mas vender minha casa, nunca. Tentei argumentar, mas ela disse que já estava tudo resolvido, que o dinheiro estava aplicado para meus cuidados futuros. Fui morar na casa dela, num quartinho pequeno nos fundos, que mais parecia um depósito adaptado. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janelinha que dava para o muro do vizinho. Nada a ver com minha casa arejada, com quintal e varanda. No começo, Roberto e os netos tentavam ser gentis, mas logo percebi que eu estava incomodando a rotina da família. Cristina vivia impaciente comigo, reclamando de tudo, que eu demorava no banheiro, que deixava migalhas na mesa, que esquecia a televisão ligada. Mãe, a senhora está ficando caduca. Ainda bem que vendi aquela casa antes que a senhora fizesse alguma besteira maior. Essas palavras dela doíam mais que qualquer dor física. Eu que criei ela sozinha depois que o pai morreu, que trabalhei em 3 empregos para pagar os estudos dela, que abri mão de tudo para que ela tivesse uma vida melhor, agora era tratada como um estorvo, como alguém que não serve para mais nada. Mas o que Cristina não sabia, o que ela nunca imaginou, é que eu guardava um segredo há mais de 50 anos. Um segredo que poderia mudar completamente a situação de nossa família e que estava prestes a virar o jogo de uma forma que ela jamais esperava. Quando Cristina tinha 10 anos,
Recebemos uma visita inesperada que marcou minha vida para sempre. Era uma mulher elegante, bem vestida, que se apresentou como Helena Monteiro. Ela perguntou especificamente por mim, e quando confirmei minha identidade, pediu para conversar reservadamente. Mercedes, eu preciso contar uma coisa muito importante sobre Osvaldo, ela disse, com voz tremula. Osvaldo foi casado comigo antes de se casar com a senhora. Fiquei atônita. Osvaldo nunca tinha me contado sobre um casamento anterior. Helena explicou que eles foram casados por 2 anos, mas se separaram porque ela não conseguia engravidar, e o relacionamento se desgastou. Ele partiu para nossa cidade, onde me conheceu e construiu uma nova vida, mas o que ela me contou em seguida me deixou completamente sem chão. Nós tivemos um filho, Mercedes, um menino chamado Carlos. Osvaldo não sabe que ele existe. Descobri que estava grávida depois que nos separamos, mas meu orgulho não me deixou contar para ele. Ela me mostrou documentos, certidões de nascimento, fotos, tudo comprovava que era verdade. Osvaldo tinha outro filho, um irmão da Cristina que ela nem sabia que existia. Por que a senhora está me contando isso agora, depois de tantos anos? Perguntei, ainda tentando processar a informação, porque Carlos cresceu, se tornou um homem de bem, mas sempre quis conhecer o pai. Quando soube que Osvaldo tinha falecido, ficou devastado, mas descobriu que ele tinha uma filha, e gostaria muito de conhecer a irmã. Helena me entregou uma pasta com todos os documentos comprobatórios, certidão de nascimento de Carlos, fotos da época em que ela e Osvaldo foram casados, correspondências. Tudo estava ali, provando que minha filha tinha um irmão mais velho. Mercedes, eu não estou pedindo nada, só quero que a senhora saiba que Carlos existe, e se um dia quiser contar para Cristina, ou se precisar provar alguma coisa sobre a família, esses documentos são a verdade. Guardei aquela pasta como um tesouro, escondida no fundo do meu guarda-roupa, e nunca contei para ninguém, nem para Osvaldo, que morreu sem saber que tinha outro filho, nem para Cristina. Era um peso que carreguei sozinha por décadas, sempre pensando que talvez um dia essa informação pudesse ser importante. E agora, vendo como minha própria filha me tratava, como ela havia vendido minha casa pelas costas, e me tratava como um estorvo, decidi que chegara a hora de usar esse segredo. Numa tarde, quando Cristina saiu para trabalhar, e Roberto estava no serviço, pedi para a vizinha me levar até o centro da cidade. Disse que precisava resolver alguns assuntos bancários. Na verdade, fui procurar um advogado. Escolhi um escritório pequeno, de um advogado jovem que parecia honesto. Expliquei minha situação, a venda da casa, a procuração que não lembrava de ter assinado, e principalmente mostrei os documentos de Carlos. Dona Mercedes, isso muda tudo, disse o doutor Renato, examinando cuidadosamente os papéis. Se esses documentos forem autênticos, e parecem ser, significa que a senhora tem 2 filhos. A venda da casa pode ser questionada, pois foi feita sem o conhecimento e autorização de todos os herdeiros. Meu coração disparou, pela primeira vez em meses, senti que tinha algum poder sobre minha própria vida. Doutor, o que eu posso fazer? Primeiro, vamos localizar esse Carlos e confirmar sua identidade. Depois, podemos questionar a venda da casa judicialmente. E principalmente, podemos garantir que seus direitos sejam respeitados. Saí daquele escritório com uma sensação que não sentia há muito tempo: esperança. Finalmente tinha uma arma para me defender da injustiça que estava sofrendo. O advogado conseguiu localizar Carlos em poucos dias. Ele morava em São Paulo, era engenheiro civil, casado, com 2 filhos. Quando soube que sua meia-irmã havia vendido a casa da madrasta sem seu conhecimento, ficou indignado. Dona Mercedes, eu nunca quis causar problemas na família, mas o que minha irmã fez com a senhora é inadmissível. Vou ajudá-la a recuperar seus direitos. O plano era simples. Íamos revelar a existência de Carlos para Cristina e exigir a anulação da venda da casa, já que foi feita sem o consentimento de todos os herdeiros legais. A revelação aconteceu numa tarde de domingo, durante o almoço em família. Cristina tinha preparado uma feijoada, e estávamos todos na mesa: eu, ela, Roberto e os netos. A conversa estava normal quando eu disse: Cristina, preciso te contar uma coisa muito importante sobre nossa família. Ela me olhou com aquele ar de impaciência que já conhecia bem. O que é agora, mãe? Você tem um irmão. O silêncio que se instalou na mesa foi ensurdecedor. Roberto parou de mastigar, os netos me olharam curiosos. E Cristina ficou pálida. Como assim, mãe? Que irmão?
Contei toda a história sobre Helena, sobre o primeiro casamento do Osvaldo, sobre Carlos. Mostrei os documentos, as fotos, tudo que comprovava a veracidade da história. Cristina ficou em choque. Primeiro veio a negação. Isso não pode ser verdade. O papai nunca me contou nada. Depois veio a raiva, porque a senhora guardou isso em segredo por tantos anos. E finalmente a preocupação Maisa, puto. Isso significa que ele tem direito sobre a herança? Exatamente, eu respondi, calmamente. E isso significa que a venda da minha casa foi ilegal, já que foi feita sem o consentimento de todos os herdeiros. Foi então que Carlos apareceu na porta. Eu havia combinado com ele para chegar naquele momento exato. Cristina ficou sem reação ao ver aquele homem de 50 e poucos anos que tinha uma semelhança inegável com o pai dela. Oi, Cristina. Eu sou Carlos, seu irmão. O que se seguiu foram horas de explicações, choro, revelações. Carlos mostrou mais documentos, contou sua história, falou sobre como sempre quis conhecer a família do pai. Cristina ficou dividida entre a emoção de descobrir um irmão e o medo de perder o dinheiro da venda da casa. Olha, Cristina, disse Carlos, com uma gentileza que contrastava com a frieza dela. Eu não vim aqui para brigar ou tirar nada de ninguém. Só quero conhecer minha família e fazer com que nossa mãe seja tratada com o respeito que merece. Foi aí que a ficha caiu para Cristina. Ela percebeu que eu não era mais aquela velhinha indefesa que ela podia manipular. Eu tinha recursos, informações e, principalmente, um filho que estava disposto a me defender. Mãe, puto, eu não sabia. Buto, eu não sabia. Buto, ela gaguejou. Não, Cristina, você sabia exatamente o que estava fazendo quando vendeu minha casa pelas costas. Sabia que estava me roubando, me tirando o único lugar que era meu. E fez isso porque achou que eu era fraca demais para reagir. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu estava preocupada com a senhora. Puto, pensei que fosse melhor. Buto, melhor para quem, Cristina? Para mim que perdi minha casa e minha independência, ou para você que ficou com o dinheiro? Carlos colocou a mão no meu ombro. Dona Mercedes, o que a senhora quer fazer? Olhei para minha filha, que estava chorando, para meu genro constrangido, para meus netos confusos. E tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu quero minha casa de volta. Quero minha vida de volta. E quero que vocês aprendam que respeitar os idosos não é favor, é obrigação. O processo judicial foi rápido. Com os documentos de Carlos comprovando que a venda foi feita sem o consentimento de todos os herdeiros, conseguimos anular a transação. O comprador teve que devolver a casa e recebeu o dinheiro de volta. Mas a mudança mais importante não foi a casa, foi o relacionamento com minha filha. Cristina entendeu que havia cruzado uma linha que não devia ter cruzado. Passou semanas se desculpando, chorando, implorando meu perdão. Carlos, que se revelou um homem íntegro e carinhoso, ajudou a mediar nossa reconciliação. Mãe, eu errei feio. Não tenho desculpa para o que fiz. A senhora pode me perdoar? Perdoei, é claro. Ela é minha filha e eu a amo. Mas deixei claro que as coisas teriam que mudar. Cristina, você vai ter que aprender a me respeitar. Não sou um objeto que você pode manipular quando quiser. Sou sua mãe, mas antes disso, sou Mercedes, uma mulher que viveu 82 anos, que criou filhos, que trabalhou duro e que merece ser tratada com dignidade. Hoje, moro de volta na minha casa. Cristina vem me visitar 2 vezes por semana, e nosso relacionamento está melhor que nunca. Carlos se tornou o filho que eu nunca soube que tinha, carinhoso, atencioso, sempre preocupado com meu bem-estar. Os netos agora têm um tio que os leva para passeios, que conta histórias do avô que eles pouco conheceram. A família ficou maior e mais unida, mas a lição mais importante que aprendi é que nunca devemos subestimar a força de uma mulher, independente da idade que ela tenha. Às vezes, parecemos frágeis por fora, mas carregamos dentro de nós uma sabedoria e uma força que podem surpreender qualquer um. Cristina aprendeu que mãe não é sinônimo de capacho, que idoso não é sinônimo de incapaz, e que amor verdadeiro vem acompanhado de respeito. Sabe por que estou contando essa história para vocês, meus queridos? Porque quero que entendam que nunca é tarde para se defender,
para lutar pelos seus direitos, para mostrar do que você é capaz. Não importa se você tem 20, 40, 60 ou 80 anos, você tem valor, você tem força, você merece respeito. E se alguém tentar te diminuir, te humilhar ou te roubar, lembre-se da história da Mercedes. Às vezes, a velhinha quietinha tem mais recursos do que aparenta. Hoje, quando sirvo chá para as visitas na minha varanda, olhando meu jardim florido, sempre sorrio ao lembrar daqueles meses difíceis. Porque descobri que o chá fica mais doce quando você está na sua própria casa, cercada de pessoas que te amam e te respeitam de verdade. E vocês, meus queridos, me digam o que fariam se estivessem no meu lugar. Comentem aí embaixo, contando de onde estão assistindo esse vídeo do nosso Menu Chá com Vovó. Adoro saber que temos amigos espalhados por todo esse Brasil imenso, cada um com suas histórias e experiências. Lembrem-se sempre, vocês valem muito mais do que imaginam. Nunca deixem ninguém fazer vocês esquecerem disso. Um abraço apertado de quem sabe que a verdade sempre vence no final. Com carinho, Vovó Mercedes.